na sequência de declarações de Filipe Nunes, alguém que dirigiu missão de União Africana para observação de processo eleitoral na Guiné. Então, essa declaração não qualificá-la de uma declaração infeliz e perigosa, na medida em que, em primeiro lugar, é uma declaração que passa de facto que quer corresponder verdade. Na medida em que Filipe Nunes, apesar de estar em Bissau na altura dos acontecimentos, não estava a par do que acontecia. E que estava, apesar de estar na Guiné-Bissau, e que estava dentro de acontecimento, e que estava presente no acontecimento que tem lugar, acontecimento esse que, de não parte, nunca precisa descrever, uma vez que e foi muito bem descrito para CNE. Não me se esclarecer, opinião pública nacional e internacional, de que essa declaração fica corresponde à verdade. Estou a te declarar e que testemunho de nenhum facto que, ao ponto de poder contrariar o que a CNE explica. Em segundo lugar, essa declaração e uma manifestação clara, inequívoca, de tentativa de usurpar função. Não numa eleição, e quer observador, assim também que na arbitra eleição. E o único órgão competente, de acordo com a Constituição e com a lei, para anunciar resultados eleitorais e CNE e nada mais. Declaração de Filipe Nunes está constitui um atentado a esse facto. E nisto está constitui um atentado à soberania nacional. Havia uma forma de entrar dentro do assunto e carecil, que é assunto apenas de nível interno. Suma Filipe Nunes, assim também em situação que não tem enquadrar, comportamento de Sonko e comportamento de Jonatas Goodluck. Ambos os comportamentos e igual de Filipe Nunes, e que constitui atentado contra a soberania nacional. E ainda em relação a Filipe Nunes, não também se fala como, e bom, Filipe Nunes que dizia na eleição de 2019, eleição de 2024, na Moçambique, e que não gostava de ter um Filipe Nunes, porque a situação era muito mais tenso do que essa que não vivido na Guiné-Bissau, mas tudo observadores que estava presente na Moçambique é manter calado. Apesar de, nas últimas eleições, a União Europeia, se delegação de observação, e declarar claramente de que Venâncio e foi vencedor dessa eleição. E muitos outros observadores falam a mesma coisa. Entretanto, até nesse momento, candidato de Frelimo e o próprio Frelimo, eles que está no poder na Moçambique. E, vale dizer, inclusive, no candidato, enquanto presidente da República de Guiné-Bissau, esteve presente. Então, é testemunho. Mas esse é que fui para organizações internacionais tentar entrar para contrariar aquilo que órgãos nacionais, aquilo que órgãos do Estado de Guiné-Bissau não explica. E, para outro lado, declarações de Filipe Nunes, o que outros, Jonatas e Sonko, e está constitui um atentado contra a paz, segurança, estabilidade da sociedade guineense. Na medida em que esse tipo de declaração está suscita expectativas infundadas, expectativas essas
que está conduzindo a determinadas animosidades que está bem poder levar país, sociedade em conflito. Então, para dia desse, essa declaração não está considerada infundada. E por último, não mostra como é declaração infeliz e perigosa, havia que está diminuindo o próprio respeito que organizações que pretendem representar têm. Havia União Africana e que não gostava nunca de ter um ser representante que não chega num país enquanto observador pedindo atua de forma que não viola frontalmente lei de que país. E parece não está responsabilizar os autores, quer Filipe News, quer Sonko de Senegal, quer Jonathan Goodluck de Nigéria, não está responsabilizar eles para qualquer coisa que pode vir acontecer na Guiné-Bissau que pode ir contra a ordem pública e paz social. Para terminar, candidatura de general Umaru Sissoko Embalo e na volta reafirma uma que sempre faz de que ele é candidatura vencedora das eleições que têm lugar dia 23 de novembro. Entretanto, sobre o anúncio dos resultados, e continua a confiar a CNE, apesar de ter ciatas de tudo mesa eleitoral e ter ciatas de tudo regiões onde que consta de forma clara de como ele é vencedor das eleições. E não continua a confiar anúncio dos resultados a CNE. Agora, na base de que a CNE dá na sua conferência de imprensa, a candidatura de Sissoko Embalo continua, apesar disto, e continua a exigir a comunicação de resultados e essa exigência e por levar ainda até um nível mais alto, que ser local. Procura Supremo Tribunal de Justiça aponta solução à situação que não passa. Então, muito obrigado à comunidade nacional e internacional para a atenção que presta para essa não declaração